eu ver, chegou mais alguém aqui. Pronto, chegou o Gabriel, né? Beleza. E a Thaís. Então pronto, ó, então vamos só conferir aqui, né? Então, das proposições que nós temos, a primeira, né? Em uma clínica médica trabalham 5 médicos e 10 enfermeiros. Né? Com esse número de profissionais, é possível formar 200 equipes distintas, constituídas cada uma por de um médico e 4 enfermeiros. Percebe-se que aqui, quando vamos falar em equipes, né, comissões, agrupamentos nesse caso, nós vamos falar de combinação. Quando a gente fala em equipes, porque eu tenho, se eu for formar um agrupamento de 4 pessoas, independente do que seja, se eu for formar 1, 2, 3, 4, 4, 3, não, 4, 2, 3, 1, dá a mesma coisa, são os mesmos elementos que eu tenho aqui. Então, isso se refere a uma combinação, pois a ordem dos elementos não importa, né? Não importa a ordem como eles estão organizados, isso não constitui um novo agrupamento, né? Agora, o que ocorre? Então, nesse caso aqui, nessa primeira eu vou ter uma combinação, lembrando, são 5 médicos, né? 10 enfermeiros, porém, desses 5 médicos, vai ser escolhido apenas um, e desses 10 enfermeiros, vão ser escolhidos apenas 4. Seria uma combinação, primeiramente, de 5 elementos tomados 1 a 1, e de 10 elementos tomados 4 a 4. E eu vou multiplicar essas combinações. Por quê? Como a gente tinha visto anteriormente, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo, né? Lembra lá do PFC? Pois é. Ó, eu tenho aqui, ó, a equipe constituída de um médico e 4 enfermeiros. Então, eu vou multiplicar essas duas combinações que eu tenho bem aqui. Essas duas combinações que eu tenho, elas vão se juntar, vão ser multiplicadas para formar, vamos dizer assim, uma combinação maior, que seria a combinação de médicos e enfermeiros. Estão bebendo com água? Então, o que acontece? Então, nós vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas eu vou até dar um zoom aqui e ver aqui no passo a passo. Então, percebam que eu tenho aqui o seguinte, uma combinação, né? Se vocês estão vendo essa mãozinha que eu estou colocando aqui por cima, é uma combinação de 5 elementos tomados 1 a 1, que são os 5 médicos, que desses 5 médicos será escolhido apenas um, multiplicado pela combinação de 4 elementos, não, de 10 elementos tomados 4 a 4. Ou seja, que desses 10 enfermeiros serão escolhidos 4 para fazer parte da equipe. Então aqui o que acontece, ó? Para quem não lembra da fórmula da combinação, eu vou lembrar aqui, ó. O problema é porque ela pode aparecer de várias formas, ó. Dessa forma aqui, ó. Vixe, peraí que eu só pego uma borracha. Ela pode aparecer de algumas maneiras. C, N,P, ou seja, N elementos tomados P a P. Pode ser daquela forma ali, ó. C, N, aí, e o P. Ou ainda pode aparecer assim, né? N, P, se eu não me engano. Isso aí a gente vai ver mais adiante, né? Que isso aí a gente vai ver mais adiante quando a gente falar um pouquinho da parte do termo de Pascal e do binômio de Newton, né? Dar uma pincelada sobre eles.
que eu junto, acho que eu, peraí que eu... Vem aqui. Estou voltando no slide que era da última aula, mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos observar o seguinte. Então, aqui nós teríamos que é o 5, o nosso N, né? O 5 ali seria o nosso N, e o 1 seria o nosso P, que seria esse camarada aqui. Então, nós temos aqui 5 fatorial sobre 4 fatorial, que seria o 5 menos 1, vezes 1 fatorial. Ok? E aqui seria 10 fatorial vezes o fatorial de 6, né, que seria o 10 menos 4, sobre o fatorial de 4. Ok? Então vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Pronto, eu vou colocar aqui as combinações, como é que seriam? 5 fatorial sobre 1 fatorial. Esse dá para vocês chegarem direitinho. Aí o espaço foi pouco. Então aqui vai ficar 5 menos 1 fatorial. Que multiplica o quê? Fatorial de 10 sobre o fator sobre, aí vamos lá, o fatorial do 4, né? De acordo com os exemplos que a gente viu anteriormente. Então aqui o fatorial de 10 menos, esse menos aqui ficou lindo. Então ficou aqui 10 menos 4. Isso aqui vai ser igual a quê, né? Aqui vai ficar 5, né? Vezes 4 fatorial, isso na primeira parcela que eu tenho ali, no primeiro fator. Porque aqui vai ficar 1 fatorial vezes o fatorial do número 4, que seria 5 menos 1. E aqui eu já posso cortar, ó. 4 fatorial com 4 fatorial. Aí, nessa brincadeira do outro lá, né? Multiplicando. Aí, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Tudo isso sobre 6 fatorial. Eu já posso cortar esse com esse. Sobre o fatorial do 4. Aí, se eu fizer 9 vezes 8 vezes 7, ou seja, não é melhor fazer. Se eu fizer lá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, é 10 vezes 9, e aí vezes 8 vezes 7, vai dar 5.040, né? Se eu fizer lá, aqui, ó. Porém, 5.040, se eu for dividir por um fatorial do 4, fatorial do 4 é só 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu dividir por 24, vai dar 210. E já passa das 200 equipes, tá? 210 já passa. Então, aqui ficaria 5 vezes 210. Não precisa nem você terminar essa conta para dizer que isso aqui é falso, essa primeira. Não precisa nem terminar a continha. Ok? Vou só deixar ali em cima, não tem problema não. A número 2 ali, né? O de número 2. Entre os anagramas da palavra água, 6 começam por consoante. Não considere o acento, tá bom? Então, não vou... então, ao invés de ficar água, fica agua, né? Então, você percebe que tem ali já a permutaçãozinha, bonitinha. Então, vamos só pensar o seguinte. Tá aqui, ó, o que começa por consoante na palavra água, você observa que eu só tenho
o G, né? Já que é água, então a única consoante que eu tenho ali é a letra G. Sabendo disso, só me sobram 3 letras. Aí dessas 3 letras, né, 2 vão se repetir, que seria o A, né? Aí é por isso que nós vamos ter esta permutação aqui de 3 elementos, 2A2, né? Que tem 2 repetidos. É uma permutação com repetição. Então, a permutação de 3 fatorial, né? Sobre 2 fatorial, que vai dar 3. Ou seja, então eu só tenho 3 anagramas possíveis, né? Da palavra água que começam por consoante, né? Ou seria, né? Ou seria isso aqui, né? GUA. Ou seria GAUA, ou então seria, né, GU, porque esses 2 As, eles são idênticos, então a gente não conta com essa repetição, né? São só esses 3 possíveis aqui. Então também posso concluir, ó, que é falso. A terceira proposição, né, que tem o número 4 ali, ele diz que a partir de 12 pontos distintos marcados em uma circunferência, podem ser feitos 440 triângulos unindo esses 3 pontos. Bom, primeiramente, né? O círculo é necessário 3 pontos, né? Beleza. E são 12 ao todo. E detalhe, a ordem que eu vou colocar esses pontos, né, que eu vou ligar eles, não constitui um novo triângulo, então é uma parte de combinação também. Ou seja, então aqui eu vou ter uma combinação de 12 elementos tomados 3 a 3, né? Ou seja, são 12 pontos ligados 3 a 3 para que eu possa, assim, formar um triângulo. Então, isso aqui vai dar 220 triângulos distintos, e não 440, como essa proposição aqui falou. Então, o que eu posso concluir? Também é falso. Aí nessa proposição de número 8, né? O total de números pares que se podem obter permutando os algarismos 1, 2, 2, 5, 5, 5 e 6 é 180. O que é permutar? Permutar é trocar de posição. E isso é o que permutar. Então, se eu permutar esses algarismos aí, né, em um número, o total de permutações possíveis é 180, né? Números pares. Números pares, primeiramente, vão ser os números terminados em 2 e terminados em 6, né? Já que de pares só tem eles 2. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, eu estou observando. Ok, de vez em quando eu dou uma observada, eu dou uma olhada no chat. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na lista. Pronto. Aí temos aqui a Tônia Leiliane e o Luiz Fernando. Né, também incluindo aqui na lista de presença. Então, vamos verificar aqui o seguinte. Que números pares terminados em 2, vamos perceber que nós temos isso aqui. Nessa faixazinha aqui, ó, terminados em 2. Aí percebe que ainda sobram o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ainda me sobram 6 locais para me colocar números. E esses números podem ser justamente os que sobraram, né? Já que eu só posso ter um 2 aqui, pode ser qualquer um desses números 2. Aí pode ser 5, 5 e 6. E o 1 também, né? E os terminados em 6, pode ser apenas o número 6, que só tem ele lá. E de resto, eu tenho aí o 1, o 2, o 5 e o 5 e 5 de novo. Então, para os números terminados em 2, eu vou ter uma permutação de 6 elementos, né? Com 3 repetidos. Aí vem cá, mas 6 elementos? Sim. O número 2 aqui, ele é fixo. Ele não muda. Então, eu vou ter um 2 aqui sempre. Né? Você observa aqui, eu vou ter um 2 aqui sempre. E aqui eu posso preencher com qualquer um dos outros que faltam. Por exemplo, um número 2, um dos 3 números 5, que é justamente por isso que eu tenho esse 3 bem aqui, ó, porque ele se repete, né? Ele tem lá repetindo 3 vezes. Então, e tem o número 6. Então, são 6 elementos, né? Permutação de 6 por 2, 6 por 3, que vai dar 120. Com os terminados em 6, percebe que o 6 só tem ele. Então, eu vou ter uma permutação de 6 elementos, porém, ó, sobre uma permutação de 2, que são esses dois que se repetem, e sobre uma permutação de 5, né, de 3, né, que são esses 5, 3 aqui que eu estou vendo. Então, aqui eu vou ter essa permutação, ó. Permutação de 6, 3, 2, né? Ou seja, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que dá 60. E aí, se eu somar 120 com 60, dá quanto, né? Eu somando ali os... Deixa eu ver, se eu somar ali, então, 120 vezes 60, vai dar um total de 180 permutações, né? Vamos dizer assim. Então, vão ser possíveis, né? 180 números pares, né? Obtidos através desses algarismos fazendo permutação. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta quanto ao conteúdo? Tá aí sem dúvidas. Luiz Fernando também colocou não. Ok. Pronto, aí isso já fecha a parte do nosso conteúdo para a nossa atividade avaliativa de amanhã. Aí, se você tiver aí, que é um colega que não esteja participando das aulas, né? Avisa para ele que amanhã vai ter uma atividadezinha avaliativa, né? Que vai ser contada como uma parcial. Que eu vou acabar fazendo isso mesmo, né? Vou ter que contar essa avaliação como uma parcial. Até para vocês terem uma nota como garantia. Ok? Pronto, aí vocês estão vendo como é que vai ser, né? A nossa atividade avaliativa. É simplesmente uma atividadezinha mesmo, né? Do Google Formulários, como se fosse uma avaliação lá, uma prova dos formulários do Google.
né? Vocês devem estar já observando aí. Percebam que nela, né? Como eu só tenho a turma de vocês segundo ano, né? Então, coloquei aqui só, né, só os nomes de vocês. Né? Basicamente, você nem precisa digitar para fazer a prova, né? Você só vai lá, marca o seu nome e começa. Né? Aí você marca lá o nome, sei lá, marca qualquer um aqui, e aí passa para a próxima, e aí vão ter as 10 questões da nossa atividade avaliativa. Eu vou colocar ela amanhã, assim de manhã, por volta das 7 horas, né? Disponibilizar ela. Aí eu vou ver também se eu disponibilizo, né? Logo de imediato, também no Google Classroom, né? Lá naquele Google Sala de Aula. Eu já deixo lá também com um prazozinho, né? Vocês vão ter o dia todo. Aí quando for umas 6 horas por aí da noite, 6h30 da noite. Uhum. E quando tiver lá umas 6 horas, 6h30, eu vou conferir lá quem fez e quem não fez. Ok? Aí o conteúdo, como eu disse, vai ser aquele mesmo. A parte toda de análise combinatória, né? Princípio fundamental da contagem, arranjos, combinações, permutações. Vai ser todo ele. Aí como é que vai ser quanto aos cálculos das questões? Né? Vocês vão fazer na folha, vocês vão fazer no caderno mesmo, né? E vão me enviar pelo privado. Até porque se for enviado pelo grupo, né? Aí alguém vai lá, só basicamente vê lá, copia o que você está fazendo, faz a prova, tira a nota boa e você que se esforçou para fazer, fez os cálculos, né? Entregou de bandeja para outra pessoa. Ok? Então, tudo certo? Como é que vai ser amanhã? Pronto, beleza. Assim, amanhã não. Assim, amanhã vai ser só dedicado para essa atividade avaliativa, então não vai ter aula. Né? A aula que teríamos seria essa avaliaçãozinha de vocês. Então, vai ser só a nossa atividadezinha do formulário e pronto. Aí fica sendo como conteúdo da aula. Ok, pessoal? Então é isso. Só agradecer aí a vocês a presença e a participação. Né? Desejar aí uma boa tarde, desejar também bons estudos. Se eu estou enganado, acho que eu já coloquei material para vocês estudarem. Né? Tem lá, tem as aulas, tem tudo mais para vocês conferirem no grupo. E até semana que vem, né? Que é próxima aula semana que vem. Então, desejar uma boa semana a todos. Então, tchau, né? E uma boa tarde, gente. Tchau.